Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sei que eu tô sumida, senti muita falta de gravar para vocês, mas estou de volta. Como vocês viram aí, um passo a passo bem legal, de duas peças, né, para cadeira, o assento e o encosto, assim com tema infantil, né, para criança. Sei que tá bem em cima do Dia das Crianças, mas é uma peça assim bem vendável que você vai poder oferecer agora no final do ano, para o Natal também. E essa peça vai ter moldes e medidas. Eu vou deixar as medidas e o link para acessar os moldes aqui abaixo na descrição do vídeo, tá? Daqui a pouco eu vou aproximar a câmera aqui para mostrar direitinho os moldes para vocês, porque são moldes de peças grandes, então eu desmembrei, tá? Aí eu vou explicar direitinho para vocês. E muita gente me pergunta, né, sobre a máquina, se pode ser costurado em máquina doméstica. Até agora, todos os passo a passo que eu fiz aqui, dá para ser feito em máquina doméstica. Todos eles eu já fiz em máquina doméstica. Eu estou usando a máquina industrial porque é a que eu uso agora no dia a dia e ela tem um espaço maior e melhor para gravar para vocês. Quando tiver um passo a passo que não dê para fazer em máquina doméstica, eu vou falar com vocês antes. E para você que ainda não é inscrito, eu já te convido a se inscrever, ativar a notificação no sininho e não esquece de deixar o seu like, porque o YouTube só está recomendando vídeos agora que tem like e comentários. Então não esquece de deixar aí para mim o seu joinha e o seu comentário. Então vamos lá aprender. Então, para nossa almofada, nós vamos precisar de 2 cortes no tecido tricoline, 2 vezes, de 45 de largura por 43 de altura. Aí, para o TNT, eu cortei um pouquinho menor, para ficar bem justinho na espuma. A gente vai revestir a espuma com TNT. Aí, ficou uma medida de 42,5 de altura por 43,5 aqui de largura, tá? 2 vezes também no TNT. Nós vamos precisar também do tecido, que a gente vai fazer as cordinhas para amarrar. Aqui eu cortei inteiro, mas eu vou dividir ao meio depois que eu fizer as cordinhas, tá? Mas se você quiser cortar já as medidas certas, você vai cortar 5 de largura por 35 de comprimento. Aí você vai cortar 8 vezes essa medida. Aqui eu cortei 4 cortes de 5 por 70. Aí nós vamos precisar também de um zíper. Esse aqui eu cortei um pouquinho maior, tem 47 centímetros, e um cursor, tá? Se você for usar metro. Aí nós vamos precisar também da espuma. A espuma a gente já corta na medida final, que é a medida da cadeira da minha cliente, que a medida final é 41 de altura por 43 de largura. E essa espuma aqui, ela é a D33, é aquela espuma para fazer kit berço, tá? Quem não tem acesso para comprar, assim, não tem loja na cidade que venda essa espuma, você pode fazer com enchimento. Você vai cortar as mesmas medidas e aí você vai aqui, onde a gente vai fazer a capinha para revestir a espuma, aí você vai encher com a fibra siliconada antialérgica. Ou qualquer enchimento que você prefira usar, tá? Quem não te quiser usar a espuma. Então, a gente vai começar, vamos para a máquina. Primeiro, então, nós vamos preparar aqui as alcinhas, tá? De amarrar. A gente vai fazer da seguinte forma: nós vamos dobrar aqui 1 centímetro para dentro, vamos dobrar as pontas, como se a gente fosse fazer um viés, tá? Dobra aqui as pontinhas para dentro e encontra aqui juntando, e a gente vai passar uma costurinha aqui em toda a extensão. Nas 4 faixas a mesma coisa, tá? Ou nas 8, se você já tiver cortado aí a medida exata. Outra coisa importante aqui é, quando chegar aqui no final, quem estiver fazendo inteiro com corte de 70 centímetros, tem que dar o acabamento, tá? Como eu aqui, eu tô fazendo com o corte inteiro, porque eu preciso do acabamento em uma ponta só. Mas como eu tô fazendo inteiro, eu vou dividir essa faixinha ao meio depois, então eu preciso dar o acabamento aqui no final. Quem tiver cortado já a medida de 35, aí só dá o acabamento lá no início, tá? Não precisa dar aqui no final como eu.
Então, ó, já fiz as 4 cordinhas, depois eu vou partir ao meio aqui e vão virar 8, tá? Aí, reserva aqui as cordinhas. Então, agora nós vamos costurar aqui a parte do TNT. A gente vai deixar uma das partes aqui aberta, tá? A gente costura os 3 lados e deixa um aberto, que é onde a gente vai passar depois a espuma. Então, ó, fechei, deixei um lado aberto, aí a gente vai desvirar isso aqui e depois vestir a espuma aqui, tá? Por enquanto, a gente reserva também. Então, agora a gente vai preparar a nossa capa. A gente tem que prender o zíper da seguinte forma, ó. Nós vamos colocar aqui, ó, os dentinhos com o direito do tecido aqui, ó, virado para baixo. E aí, a gente vai prender aqui com alfinete ou com grampinho. E aqui, a outra parte do tecido, ó, você vai colocar direito com direito. E a gente vai prender ela aqui na outra extremidade do zíper, tá? Vai ficar assim, ó. Um lado do zíper preso em uma parte do tecido e o outro preso aqui na outra parte, tá? Ficando assim. Então, eu vou prender aqui pra gente passar nossa costurinha com o pezinho de zíper. Então, para facilitar, a gente prende um lado primeiro, tá? Deixa o outro aqui que a gente coloca depois. Quem quiser também, quem não tiver overlock, eu também não tenho, porque essa almofada aqui a gente precisa dar um acabamento, porque ela não tem forro. Então, quem quiser pode fazer com forro. Aqui é o seu tecido exterior, aqui você vem por cima com outro tecidinho de forro e faz essa costura, tá? Que aí você não vai precisar dar o acabamento aqui, como eu vou fazer depois. Eu vou fazer na minha máquina doméstica, eu tenho um pezinho que simula o pontinho overlock. Aí é o que eu uso para dar o acabamento aqui nessas partes dessas peças que não tem forro. Então, vamos passar primeiro essa costura aqui com o pezinho de zíper e depois prender a outra parte. Esse tipo de costura aqui, acabamento, é o mesmo que a gente fez na almofada de amamentação, almofada para amamentar o bebê. É dessa mesma forma aqui. Agora, a gente vem aqui com a outra parte, ó, presta atenção aqui na estampa, né? Posicionamento, coloca direito com direito. E a gente vai prender aqui, ó, na outra parte aqui do zíper. Presta atenção aqui também na lateral, para ficar certinho aqui, ó, tá? E aí, passa o alfinete ou o grampinho, aqui toda a extensão, e passa a costurinha com o pezinho de zíper, como a gente acabou de fazer aqui. Aí, você vai tomar cuidado para não prender essa parte aqui, ó, tá? Você vai passar só aqui, ó, no zíper e nessa outra parte de cima do tecido, tá? Toma cuidado para não pegar, deixa essa parte voltada para baixo assim. Aqui, ó, passei a outra costura, aí fica assim, ó, tá vendo? A gente desvira aqui e vai ficar assim. Aí, agora, antes de fechar, ó, a gente vai passar aqui o cursor e vamos posicionar as nossas alcinhas de amarrar, tá? Eu vou passar aqui primeiro o meu cursor e vou mostrar pra vocês aonde a gente vai posicionar as alças. Antes de eu passar o cursor aqui, eu lembrei que tem que dar o acabamento aqui primeiro. Então, aqui nessa parte do zíper aqui, tanto de um lado como do outro, eu já vou lá na minha máquina doméstica passar a costurinha que simula o ponto overlock, porque depois que fechar aqui as laterais, fica difícil passar aqui. Então, eu já vou dar esse acabamento aqui, aí eu vou voltar pra cá pra gente fechar ela e depois passar o acabamento nas outras partes, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês lá também. Então, tô aqui na minha máquina doméstica, ó, o pezinho é esse aqui, ó. Talvez vocês já até tenham ele aí, tá vendo? Aí, para usar ele, fazer o pontinho que imita o overlock, eu coloco na minha máquina, é o número 18, tá? É só vocês usarem aí o pontinho que vocês usam para fazer o caseado. Na minha máquina aqui, ele é o 18, ó. Tô tentando mostrar, mas não tá dando muito bem, não. Então, vou selecionar aqui 18, aqui eu vou mudar para 4.0 e aqui eu deixo 2,5 mesmo, tá? E aí, eu vou colocar aqui o meu pezinho. Eu já ensinei a usar esse pezinho também no vídeo do passo a passo da capa da almofada de amamentar, tá? Mas não custa mostrar de novo aqui, né? Então, aí eu vou
posicionar, a gente tem que posicionar assim, ó. A gente coloca, deixa eu tirar ele aqui de novo, pra mostrar melhor. A gente coloca o tecido encostado aqui nessa chapinha, ele tem uma chapinha aqui, ó, tá vendo? Você não coloca ele todo em cima, como a gente faz no calcador comum. A gente coloca aqui do lado, tá vendo? Encostadinho aqui. Aí ele tem, tá vendo? Aquele ferrinho lá atrás, a agulha vai passando e voltando lá por cima dele, por dentro, dando a laçada para fazer o ponto caseado. Então, aí você dá um retrocesso aqui antes. E aí a gente começa. Então, eu não sei se daí tá dando pra ver bem, mas tá vendo, ó? A agulha vai por cima daquele ferrinho que tem atrás e volta, e vai dando a laçada. Aí você tem que ir guiando assim pro tecido não chegar pra lá, pra ele não desencostar. Ele tem que ficar bem encostadinho aqui nessa plaquinha preta, nessa chapinha preta aqui, tá? Então, você vai firmando ele aqui, ó. Cheguei mais perto, vou diminuir aqui a velocidade pra tentar mostrar pra vocês bem de pertinho, ó, tá vendo? Tá bem encostadinho ali na chapinha preta ali, ó. Chegou no final, aí você dá outro retrocesso. Aí eu vou tirar aqui da máquina pra mostrar pra vocês como fica, ó. Tá vendo, ó? Fica um pontinho, não fica assim igualzinho overlock, né? Mas ele não desfia a linha, fica bem preso aqui o tecido, ó. Não fica desfiando e quebra um galhão para quem ainda não tem overlock, assim como eu. E aí, a gente fez aqui um lado, agora eu vou fazer o outro aqui, tá? A mesma coisa. Então, tá feito, ó, os dois lados, já fiz. Agora, eu vou passar o meu cursor pra gente poder fechar a nossa capinha. Então, tá aqui, eu já passei o meu cursor, tá aqui. E agora, a gente vai posicionar as alças pra gente poder fechar. Aqui eu falei pra vocês pra cortar ou 8 de 35, né? Ou 4 de 70. Aqui, a minha eu nem vou dividir ao meio, porque eu vou colocar ela assim, dobradinha. Então, a gente vai posicionar ó, aqui logo abaixo do zíper. A gente vai posicionar dessa forma aqui, ó. Com as pontinhas que tem o acabamento aqui pra dentro. A gente vai colocar aqui, ó, 1 centímetro pra baixo aqui do zíper. E vamos colocar aqui uma aqui. Prende com um alfinete. E aí, a gente vem aqui na ponta aqui de baixo. E coloca mais duas, no caso, aqui eu tô colocando como se fosse duas. Quem cortou de 35 vai colocar duas aqui. E duas aqui embaixo. Também deixa aí mais ou menos 1 centímetro. Prende com um alfinete. E aqui do outro lado a mesma coisa, tá? Aqui duas aqui e mais duas aqui na ponta de baixo. Então, ó, já prendi aqui, eu passei uma costurinha de segurança em cada alcinha aqui pra facilitar, tá? Mas eu deixei aqui o alfinete pra não correr o risco dela correr pra cá e a gente costurar ela. Então, agora a gente fecha aqui, coloca direito com direito, ajeita aí direitinho. Ó, tá vendo? Ó, presta atenção nas pontinhas aqui. E aqui o zíper, a gente vai costurar, ele dobra aqui, ó, ele fica pra dentro assim, ó. Aí, você vai prender aqui, alfinetar toda a volta. E aqui a mesma coisa. E a gente vai passar uma costurinha, fechando aqui a nossa capinha da almofada. Depois, a gente vai desvirar aqui pelo zíper, tá? Depois que passar a costurinha com o pezinho de máquina fechando, a gente vai lá na outra máquina e passar a costurinha com acabamento aqui de overlock. Quem quiser também pode fazer esse acabamento com viés, tá? Pode costurar e passar um viésinho todo em volta. Então, aqui, ó, eu resolvi fazer no viés. Eu falei pra vocês, quem quisesse podia fazer o acabamento com viés. Eu achei mais prático do que fazer lá na minha máquina doméstica. Mais rápido também, né? E aí, fica um acabamento perfeito, ó. A cliente vai poder lavar
sem ter problema algum. E aqui a gente não tá usando forro, é só um tecidinho. Então, eu usei um viés, eu cortei uma tira de 3,5 centímetros por 1,50, que é a largura do tecido. Deu para fazer tudo aqui, ainda sobrou um pedaço. Só que a minha margem de costura é de 0,5 centímetro. Então, se você está costurando uma máquina doméstica, sua margem de costura é de 0,75. Então, aí você corta uma largura de viés de 4,5, tá? Porque senão não vai dar para você costurar e dobrar para fazer o acabamento. Então, se a sua máquina for de 0,75 aqui, a margem de costura, você corta o viés de 4,5. Se você costura com 0,5 centímetro, aí você pode cortar de 3,5, tá? Então, tá finalizado aqui, ó, a nossa capinha. Agora a gente pode desvirar pra gente poder vestir lá na espuma, né? Aqui tá a minha espuma, ó, eu já vesti aqui no TNT, só falta fechar aqui, ó. Então, aqui eu vou fechar assim, ó, eu não vou fazer a mão, não. Quem quiser pode fazer a mão. Eu vou dobrar aqui, ó, as pontinhas pra dentro, assim, e vou passar uma costurinha aqui na máquina, tá? Fechando aqui. Tá finalizado aqui, agora é só a gente vestir aqui na nossa capinha pra gente ver como que ficou. Você vê aí a posição certa, né? Que tem 41 de altura por 43 de largura. Aqui é só ajeitar. Vai ajeitando e aqui a gente pode fechar aqui, ó, empurra os cantinhos. E aí tá pronta a parte do assento da cadeira. O bacana dessa espuma, ó, que ela não afunda com facilidade. Mas é claro que dependendo também, né, da criança, se for uma criança ainda bem pequena, o enchimento vai servir muito bem, porque a criança é leve, né? Então não tem necessidade da espuma, mas fica bem bacana, ó, o acabamento com essa espuma. Então tá pronta a parte do assento.